Boa tarde aí, pessoal. Então, para quem não me conhece, a gente já falou, né? Eu sou o Rodrigo Freitas. Há cerca de 4 anos, mais ou menos, eu iniciei um trabalho de inventariar as plantas de Friburgo e cidades, né, vizinhas a Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Cachoeira de Macacu, Santa Maria Madalena, locais que ainda tinham uma Mata Atlântica preservada. Por quê? Por que eu quis fazer isso? Porque, apesar dessas cidades terem uma mata muito preservada e que até em determinados pontos são matas primárias ainda, né, acredita, a gente ainda tem mata primária, né, a gente não conhece nada dessas matas, a gente não sabe nada. Então, por exemplo, para amanhã um governo aí querer desmembrar um parque estadual que a gente tem, falando, dizendo que aquilo ali não presta para nada, não serve para nada, é só mato parado, entendeu? E se eles quiserem fazer isso, eles vão fazer. Uma vez que a gente tem conhecimento do que a gente tem, e aqui a gente pode falar, não, isso aqui é importante por isso aqui tem que existir por isso aqui não pode ser diminuído desse tamanho, porque senão vai causar tantas consequências. A gente tem como, pelo menos, dialogar, né, no futuro, para que a gente consiga preservar isso aqui que a gente ama e consiga deixar, né, uma herança boa para quem vier depois da gente. Então, assim, nesse trabalho que eu faço, né, eu tenho muito enfoque de mata de montanha. Mas como Mata Atlântica é um bioma, aliás, são vários biomas, né, que formam um bioma único, a gente sempre acaba aprendendo um pouco além do objeto de estudo que a gente faz, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu aprendi é que não existe Mata Atlântica, pelo menos não existe uma Mata Atlântica, né? Existem várias Mata Atlânticas que todas reunidas formam esse imenso bioma e que, apesar de serem matas muito diferentes umas das outras, dependendo da localidade em que a gente se encontra, no total formam um bioma único, vivo, que é capaz de se manter sozinho, de se autorregular, né, para que ele continue existindo e fornecendo suporte à vida para toda essa série de animais, de plantas que a gente vê por aqui. Então, por exemplo, eu queria falar para vocês a Mata Atlântica um pouquinho em números, né? Eu já tive a curiosidade de pesquisar. A Mata Atlântica, ela ocupa mais ou menos 15% do território nacional. Desses 15%, ela ocorre em 17 estados do Brasil. Alguns estados são 100% Mata Atlântica, outros têm um pouco, divide, né, com outros biomas, mas ela ocorre em 17 estados. Da região original de Mata Atlântica que a gente tinha, hoje a gente só tem 12%. Sendo que esses 12%, na verdade, mata primária, mata que não foi mexida ainda, são um pouco mais de 7%. Então, para vocês terem uma ideia do quanto isso aqui é rico, né? Só em números, né? A Mata Atlântica, esse pouquinho, esses 12% de Mata Atlântica que a gente tem mais variedade de planta do que a Amazônia. É claro que a Amazônia não foi completamente explorada ainda, mas hoje, por exemplo, o que foi explorado na Amazônia são cerca de 20 mil plantas que já conseguiram descobrir. Aqui nós temos 30 mil, são pelo menos 10 mil espécies diferentes, né, a mais do que já foi visto na Amazônia. E é um bioma muito ameaçado, né, um bioma muito ameaçado. Hoje a Mata Atlântica, ela abriga 72% da população brasileira. Então, ou seja, dos, não sei, 200 milhões de brasileiros que existem hoje, por aí, 72% vivem na Mata Atlântica. 80% da economia gerada no país é em região de Mata Atlântica, né? Então, é um bioma que, apesar de ter sido muito agressivo, né, muito agredido ao longo de todos esses anos de ocupação, ele é um bioma que resiste, né? Então, por exemplo, lá em cima no Parque dos Três Picos, antes daquela área lá em cima ser reservada para parque, era uma antiga fazenda. Então, quem começa a subir era pasto, só pasto, até colado na pedra, era só pasto. O parque, ele foi outorgado em 2002. De 2002 para cá, a gente vê, é só mata, coisa mais linda, cara. Então, essa capacidade de recuperação que a Mata Atlântica tem, a gente não precisa fazer nada. A gente só deixar ela quietinha que ela mesma vai se recuperando. Hoje, o que era pasto, você caminha dentro da mata e parece que a impressão que você tem lá em cima, que você está caminhando em mata primária, mas não está. Mas você vê grama no chão, restante de pasto, resto de pasto. Aí que você percebe que aquilo ali não é mata primária.
Mas é tão exuberante que a sensação que você tem é que você está caminhando numa mata pura, numa mata virgem. Então é isso, pessoal. Por exemplo, essa mata que a gente está aqui, né, eu falei para vocês que a Mata Atlântica ela é formada por várias regiões florestais, né, ou como os estudiosos costumam dizer, várias regiões fitoecológicas. O que isso quer dizer? É que em cada região, a Mata Atlântica ela vai ocorrer de uma determinada maneira. Então, por exemplo, essa aqui que nós estamos hoje, né, ela é denominada como mata umbrófila densa. Por que umbrófila? Umbrófila porque ela recebe uma quantidade de chuva enorme e regular ao longo do ano, né, com um período aí curto de estiagem, que coincide com o nosso inverno, mas na maioria do tempo é isso, a umidade, é uma mata quente, uma mata muito quente, é uma mata tão rica em umidade, que ela possibilita que outros tipos de vida habitem nas árvores, que são as nossas plantas epífitas, né? Orquídeas, bromélias, samambaias e por aí vai, begônias, né? Então a gente tem uma quantidade de vida muito enorme, né? Habitando nas próprias árvores. Ontem, eu não sei com quem eu estava conversando aqui, né, que a gente pega uma árvore grandona dessa aqui que a gente tem atrás dela, eu não duvido nada que essa única árvore aqui, ela tenha mais espécies, né, diferentes do que países como Inglaterra, por exemplo, países como Alemanha. Tem mais vida ocorrendo, formas de vida diferentes ocorrendo naquela árvore ali do que em um país europeu inteiro. Então, a gente tem que ter esse conhecimento. Então, o foco principal do meu estudo é esse, é obter conhecimento para preservar. Eu costumo falar que a gente só consegue proteger o que a gente ama, e a gente só consegue amar o que a gente conhece. Então, um dos objetivos até de eu ter criado o meu canal foi justamente esse, de mostrar isso tudo que a gente tem, que para a maioria das pessoas, de repente é mato, não, mas não é mato, é vida, entendeu? E mostrar também que se eu faço, né, o que eu faço, a gente faz o que a gente faz, qualquer um pode fazer, basta querer, né, partir, dar o primeiro passo, né, e fazer. E a gente estava falando um pouquinho sobre o bioma. Então esse aqui, né, essa mata que a gente está, então o que caracteriza ela é essa questão dela ser uma mata muito quente, muito úmida. Se vocês pararem para prestar atenção, a maioria das árvores dentro da mata, elas são finas e muito compridas. Por que isso? Porque a Mata Atlântica, a concorrência por luz é enorme. A gente dentro da mata, né, a gente está aqui esses dias que não tinha sol, 3 horas da tarde parecia que era 5h30, 6 horas da tarde, era tudo preto, escuro. Por quê? A copa das árvores são muito grande. Então, uma característica das árvores da Mata Atlântica é essa. Primeiro, elas crescem muito, vão crescendo. Uma vez que elas conseguem alcançar a luz, aí elas vão engrossando. Então, toda árvore, né, de tronco grosso que a gente vê na Mata Atlântica, você pode ter certeza que aquela árvore ele tem para mais de 100 anos, 200 anos. Porque primeiro ela teve que crescer muito, alcançar a copa, para depois ela encorpar. Uma vez que ela consegue obter a luz necessária para ela se alimentar, aí ela vai encorpando, né? O legal também é a gente ver que, dependendo de a transferência de uma região para outra, a gente vai conseguindo notar as diferenças. Então, por exemplo, essa mata daqui de baixo, que é a Mata Atlântica que eu mais gosto, apesar de viver lá em cima, né, é uma Mata Atlântica com árvores altas, é uma Mata Atlântica mais bosqueada, que você consegue caminhar relativamente melhor dentro dela. A minha Mata Atlântica lá em cima, em Friburgo, as árvores não são tão altas, por quê? Conforme a gente vai subindo, a quantidade de terra vai diminuindo, né? Então as árvores lá em cima, elas não têm a quantidade de terra suficiente para a raiz enfincar e conseguir dar suporte para ela crescer. Então, uma vez que as árvores não são tão altas, a vegetação de médio porte rasteira se prolifera. Então, para você andar na mata, lá eu que faço muita pesquisa, é inferno. Às vezes eu fico um dia inteiro, fico 6, 8 horas caminhando para no fim do dia andar 4 km só. Tenho andado 3 km dentro da mata, batendo facão, cortando. A gente lá em cima, aqui eu não vi muito. Lá em cima a gente tem aquele maldito daquele Taquaruçu, que é praticamente impossível de você passar por ele. Sempre que eu encontro um, às vezes eu ando 2 km na mata pensando que vou me livrar dele, dou de cara com um soqueirão de 200 metros. Eu quase choro, porque eu sei que eu vou ter que voltar tudo, procurar outro caminho para tentar avançar. Então é isso aí, pessoal. A Mata Atlântica, ela consegue se subdividir em vários biomas, mas no fim das contas todos esses biomas estão interligados entre si.
né? Então, por exemplo, desde os campos de altitude que a gente tem lá em cima, até a mata mais baixa, que é essa aqui que a gente tem, né? Tudo está interligado num grande organismo. Apesar de ser vários organismos independentes, né? Todos estão interligados num organismo só que forma o conjunto total da Mata Atlântica. Eu tive lendo recentemente que esse bioma é um bioma tão poderoso que, por exemplo, se acontece alguma coisa com o solo e ele perde algum mineral, as árvores alteram a estrutura de criar minerais para que elas, quando as folhas caírem, essas folhas que forem decompostas pelos fungos consigam suprir o solo com essa falta de mineral que o solo perdeu, que não se sabe porquê, para conseguir que elas consigam se nutrir melhor. Então, é um ambiente que ele consegue viver independente do que aconteça em volta dele. Se não tiver uma mudança muito brusca, ele consegue se regular e regular o ambiente dele para que ele continue funcionando em perfeita harmonia. Isso é uma coisa que a gente humano deveria aprender, né? Porque a gente é a espécie dominante do planeta, mas às vezes a gente é a espécie mais inteligente, mas muitas vezes a gente não consegue usar essa inteligência a favor de nós mesmos, né? Nós somos, na verdade, nos comportamos como predadores. Chegamos numa área, destruímos tudo que tem naquela área, quando acabou a gente vai para outra. Só que o planeta é um só. Uma hora não vai ter mais área para a gente ir. Então, a gente conseguindo, né, até a gente que curte atividades mateiras, você vai cortar uma árvore, você olha em volta que o irmão Ângelo, né, a gente estava conversando, você vai cortar uma árvore, você olha em volta, peraí, essa árvore aqui, a folha dela é tal, eu estou vendo só ela aqui, ó, aquela árvore com folha mais grossa, estou vendo 20, então eu vou cortar aquela que tem, né, aquela que tem mais, que ocorre mais, porque eu sei que aquela espécie é mais comum, vai me servir, eu vou conseguir fazer o que eu preciso, então eu vou lá e corto ela, poupo aquela outra. Então é isso aí, pessoal, eu gostaria só de ter passado esse recadinho rápido para vocês aí, não vou me alongar muito. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer aí, podem ficar à vontade. Dos 5 biomas brasileiros foi o mais degradado, né? Foi o mais degradado, isso aí, o mais degradado. Um outro dado, Einstein, muito preocupante, né? Não é um dado ruim, mas é um dado preocupante, que a gente tem que ficar alerta. Por exemplo, desses 12% que a gente tem de Mata Atlântica hoje, 80% está na iniciativa privada. Ou seja, 20% desses 12 só que são do Estado, que são da União, que são justamente as áreas de parque. Mas eu ainda considero uma vitória, por exemplo, a Mata Atlântica hoje só tem 12%, o Cerrado hoje só tem quase 3% só. Isso aí, isso aí. Mais área de preservação aqui na Mata Atlântica. Sim, não, com certeza. Com certeza, com certeza. Hoje se fala muito sobre Mata Atlântica e se fala muito sobre a Amazônia, mas nós temos biomas como o Cerrado, a Caatinga, que é tão rico quanto, né? Pode não ter tantas espécies de vegetal, mas vai ter muitas outras espécies alimentícias que até a Mata Atlântica não tem, muitos outros bichos que a Mata Atlântica não tem e que estão sendo também detonados e ninguém fala sobre eles, né? Para vocês terem ideia, o Cerrado, ele é o bioma mais antigo do planeta. Não existe nenhum bioma no mundo que é mais antigo do que o Cerrado, né? E a gente não conhece o Cerrado, né, Einstein? A verdade é essa, assim como a gente não conhece a Mata Atlântica, também não conhece a Amazônia, né? Então é isso aí. Parece que Minas Gerais foi o que mais detonou a Mata Atlântica do Brasil. Porque lá a gente só tem Mata Atlântica no fundo de vale onde a agricultura e a pecuária não chegou. Sim. Então é bem triste o caso lá ainda, porque é mais restrito ainda, mais raro ainda. A minha Mata Atlântica lá, eu nem considero Mata Atlântica. Quando eu vim aqui pro Rio de Janeiro, eu morei um ano ali em Paraty, né, naquela Serra do Mar. Era outra coisa, é isso que você falou, são várias matas atlânticas. E eu percebi isso muito bem quando eu vim pro Rio. Porque aqui é exuberante, lá é pobre, infelizmente. Isso aí, a gente aqui no Rio, né, a gente vive uma situação que é até de espantar, né? Porque nos últimos 20 anos, todos os estados onde ocorre Mata Atlântica, ou a Mata Atlântica ela decaiu, ou seja, houve mais corte, né, do que plantio, ou ela estacionou. O estado do Rio foi o único estado que isso aí foi o contrário, né? Então, criaram-se mais áreas de floresta do que foram derrubadas, né? Então, quando a gente para pensar, é uma coisa muito boa. Eu acredito até que, em parte, seja a grande quantidade de parques que a gente tem. Isso aí ajuda a preservar. Porque a gente tem a área do parque, mas não é só aquela área do parque.
o entorno do parque, né, que são as chamadas as APAs, as áreas de amortecimento, ajudam também, né? Então o governo, de certa forma, ele dá algum subsídio, ele dá alguma vantagem para aquele cara que tem uma... Isso aí, exatamente. Não, o dos Três Picos é 2003. Mas a gente tem parques, por exemplo, o do Desengano é de 74. A criação dele é o de Itatiaia, que acho que é o mais antigo do país, né? Então isso aí. Outro detalhe legal também, curiosidade, é que, por exemplo, a gente costuma ver muito mata de araucária, né? A gente associa logo ao sul. Mas a gente, Minas, teve muita araucária, a gente aqui no Rio tem muita araucária, que já é uma outra denominação. Então, por exemplo, a Mata Atlântica que ocorre a araucária é uma Mata Atlântica ombrófila mista, né? Mista porque ela não é tão densa, igual a essa aqui, mas ela ocorre em Friburgo, né? Dentro do Parque dos Três Picos. Eu já achei, andando na mata lá, araucária de mais de 200 anos. Araucária com 2 metros de diâmetro, que é uma outra característica da nossa araucária. A araucária do sul, ela tende a crescer muito e dar folha perto da copa. Como o Rio de Janeiro está numa área mais tropical, ou seja, venta mais, os ventos são mais fortes, a nossa araucária aqui, ela não cresce tanto igual a do sul, mas em compensação ela é muito mais grossa, parruda, e as folhas delas, né, os galhos com folha, ocorrem mais ou menos até a metade da árvore, enquanto que no sul é só na parte de cima, né? E lá em cima em Friburgo, uma coisa que eu já reparei também, é que os galhos das árvores, eles crescem todo em espiral. Porque como é uma área mais aberta de montanha, a árvore, para conseguir manter o galho dela e não deixar que o vento quebre, ela corta em espiral. Assim, eu tenho até vídeo meu no YouTube onde eu estou rachando um galho, a faca ela foi rodando assim em volta do galho. Então quando eu peguei, o galho estava igual uma mola quando a gente estica, estava igual uma mola assim, tava tudo... É muito legal, muito maneiro isso. Mais alguém aí, pessoal? Tranquilo? Então era isso aí, pessoal. Um recadinho aí que eu gostava de passar que eu gostar. Obrigado, valeu. Obrigado, com certeza. Valeu. Rodrigo, muito obrigado aí por estar representando aqui o Guerreiros, falando um pouco sobre a Mata Atlântica. Quando tem que bater... Deixa eu só fazer um adendo final aqui. Que eu gostaria de... Já falei isso para eles, mas gostaria de falar aqui abertamente. E gostaria de agradecer muito a administração do Guerreiros por terem nos dado essa possibilidade de estarmos todos juntos aqui hoje, porque só quem está perto pode ter um pouquinho da noção da complexidade, né, do que é organizar um evento desse aqui, igual o pessoal de Brasília, né, os irmãos de Brasília fizeram isso ano passado. Então, só quem está perto sabe o que é. Para a gente que está aqui é só alegria, é só desfrutar. Agora, para eles, né, mesmo aqui com o evento já acontecendo, são 1000 coisas passando na cabeça deles, entendeu? Que tem que resolver, problemas que surgem ali na hora que o cara tem que resolver. Então, isso aí eu gostaria de agradecer muito vocês aí da administração por terem dedicado tempo da vida pessoal de vocês, tempo que vocês podiam ter passado com a família de vocês, ou estar no mato mais curtindo, vocês abriram mão disso para estar hoje aqui, né, nos possibilitando viver o que a gente está vivenciando aqui. Então, obrigado aí vocês aí, pessoal.